Agradeço já ao Felipe pela colaboração com os slides. Meus irmãos, nós estamos nas quartas-feiras do evangelismo, está dirigindo o trabalho, nós estamos estudando esse livro, A Treliça e a Videira. O autor é o Colin Marshall e Tony Payne. O nome é meio não, né? Na verdade, eles são dois pastores australianos. Eles têm uma visão de igreja um pouco diferente, um pouco contemporânea. E é um livro que tem muito a acrescentar. Nós estamos na terceiro capítulo do livro. E hoje nós vamos estudar o que Deus está fazendo no mundo, que é exatamente o terceiro capítulo do livro. Então, o título de hoje é O que Deus está fazendo no mundo. Pode passar a próxima, Felipe. O que diz o nosso slide? A obra que Deus está fazendo no mundo agora, nesses últimos dias, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, é reunir um povo em seu reino, por meio da proclamação dedicada ao Evangelho. Deus está fazendo sua videira crescer por meio de sua palavra e de seu Espírito. Meus irmãos, eu tenho um entendimento desse tema, desse assunto, que ele mistura um pouco com a escatologia. Por quê? Romanos 11, versículo 25, não precisa, os irmãos, se quiser abrir, pode abrir, mas não precisa abrir. Romanos 11, 25 diz o quê? Que o endurecimento veio em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. Vamos entender o que esse versículo quer dizer relacionado ao que nós estamos estudando aqui. Na verdade, quando Jesus Cristo vem pela primeira vez, ele vem cumprir uma série de profecias para o povo de Israel. Então ele vem para ser o Messias do povo judeu, mas o povo judeu não consegue identificar o Messias em Cristo. Eles não conseguem enxergar que Jesus era o Messias. Mas Deus já tinha um plano, que na verdade não foi revelado quando Jesus Cristo veio. Porque o apóstolo Paulo vai dizer que aquilo que estava oculto em Deus, Deus revela para ele, apóstolo Paulo, é que a igreja, que é o mistério que estava oculto em Deus, sendo revelado agora pelos séculos dos séculos. Então a igreja, ela era um mistério oculto em Deus. Eu teria que ter um pouco mais de tempo para explicar esse paralelo, não é o nosso tema aqui hoje, entre o povo de Israel e a igreja, mas basta dizer o seguinte: a igreja não estava no plano inicial dos judeus, a igreja estava no plano inicial de Deus. Deus, ele faz um parêntese na história. Qual parêntese? Entre a penúltima e a última semana de Daniel. Na penúltima semana vai ter a morte e ressurreição de Cristo. Teoricamente, dali a 7 anos, já deveria haver a volta de Cristo para buscar um povo escolhido. É assim que diz as 70 semanas de Daniel. Mas Deus resolve fazer um parêntese. E esse parêntese é chamado a Era da Igreja. Por que Deus fez um parêntese no tempo? Um parêntese profético? Para que eu e você pudéssemos entrar no céu. Irmão, isso é muito bonito. E nós precisamos entender isso, porque quando eu falo da mudança de mentalidade que a igreja precisa ter, a igreja precisa entender por que nós somos igreja. E é muito bonito nós entendemos que Deus parou o tempo para você entrar no céu. Deus, ele paralisou as profecias para você, gentil, que não era um judeu, entrar no céu. Deus, ele fez um parêntese na história para caber você perto dele. Irmão, isso é muito importante e é muito bonito. E isso implica dizer o porquê nós estamos aqui. Porque nós precisamos que a plenitude do gentil se converta. Existe um aspecto profético no evangelismo. Por que eu estou falando que existe algo de escatologia na aula de hoje? Que é o que Deus está fazendo. A plenitude dos gentios vai se converter antes que o endurecimento que foi colocado em Israel, ele venha a ser revertido. Esse endurecimento, ele vai ser revertido, porque hoje o povo de Israel ainda não aceita Cristo. Um judeu ortodoxo, ele não aceita Cristo, não vai aceitar, não é porque talvez ele não queira, mas é porque Deus endureceu
o entendimento, o coração desse povo, para a igreja ser sensibilizada com a palavra da proclamação do Evangelho. Então, por que nós estamos aqui, irmãos? Porque você está aí. Porque nós estamos para proclamar o Evangelho aos gentios. A responsabilidade que foi dada ao apóstolo Paulo, ela está entregue também a nós. Hoje nós não temos mais aqui o apóstolo Pedro, nós não temos o apóstolo Paulo, nós não temos o apóstolo Tiago. Quem está aqui hoje? Nós temos aqui o Silmar, o Suesley, o Deusimar, o pastor Lindomar, o pastor Isaías, o André, o Ricardo. São essas pessoas que vão proclamar o Evangelho. Não vai vir outra pessoa no meu lugar, nem no seu lugar. Não adianta nós esperarmos que vai aparecer alguém aqui e fazer o que nós temos que fazer, porque não vai. Então eu gostaria de te falar que hoje a tarefa é nossa, e é uma tarefa profética, uma tarefa de pregar, uma tarefa de ensinar, uma tarefa de evangelizar. Então nós somos igreja aqui hoje porque nós estamos cumprindo uma profecia, que é de levar o Evangelho à plenitude dos gentios. Mas eu quero terminar minha introdução dizendo que perto da vinda de Cristo, nós vamos ter dois tipos de igreja. Que tipo de igreja nós teremos? Mateus capítulo 25, a parábola das 10 virgens. Nós vamos ter, primeiro, vamos lá por partes, para poder voltar para os slides aqui. Nós vamos passar um tempo de um profundo sono. E esse sono, ele vai atingir toda a igreja. Isso é triste, né, irmãos? Nós pensamos que isso é bíblico, eu não estou falando nenhuma heresia aqui, é bíblico, está lá na Bíblia. A Bíblia diz que perto da meia-noite, todas as virgens vão adormecer. Quer dizer, virá um sono profundo sobre a igreja, porque as virgens são a igreja. O que é esse adormecimento? Eu vou explicar desde o início para você entender por que nós precisamos de um despertamento. O que é esse adormecimento? São pessoas que não estão nem aí para nada, irmão. Falando um português bem correto. É gente que está, mas não está. Sabe como é que é? É gente que é, mas não é. É gente que parece, mas não é isso. Adormecer é gente que está na igreja, mas não está nem aí. É gente que faz parte, mas não está se portando. Se lá no mundo tem mendigo precisando ouvir a palavra de Deus, se tem prostituta lá fora precisando ouvir a palavra de Deus, se tem ladrão lá fora precisando ouvir a palavra de Deus, é gente que está na casa, mas só querendo receber. É gente que está aqui, mas só preocupado com o seu próprio umbigo. Então isso é um adormecimento. Porque quando eu não estou alinhado com a vontade de Deus, eu estou dormindo. Então, nós, perto de Jesus Cristo voltar, vamos ver o adormecimento da igreja. Por quê, irmãos? Que tem várias denominações lotadas de gente aí. É só gente pedindo o tempo inteiro. Ou eu estou errado? É só gente pedindo. Uma multidão de gente só querendo receber. É ou não é, irmãos? Ou estou falando alguma bobagem aqui? Isso faz parte do adormecimento da igreja. É gente que não está ligada naquilo que Deus quer que a igreja seja. Agora vamos lá, vamos para a parte boa, né? A Bíblia diz que perto da meia-noite ouvir-se-á um grito: aí vem o noivo. Meu Deus! Esse grito vai acordar as virgens. Irmão, que coisa linda! E que grito é esse? O grito dos profetas, dos pregadores. Porque quando os pregadores começarem a se levantar nessa última hora, pregando a volta de Cristo de maneira mais enfática, vai haver um despertamento da igreja. Mas para isso é preciso pregar a volta de Cristo. Para isso é preciso anunciar que Jesus Cristo está voltando. Porque como que a igreja vai acordar dizendo: ei, você pensa que tem muito tempo, mas você não sabe, o noivo está vindo aí. Você está fazendo muitos planos, mas você não sabe, o noivo está chegando aí. Você está achando que tem quanto tempo? 10, 15, 20, 30 anos? Você não sabe, o noivo está vindo aí. Quando começar a pregar, aí vem o noivo. Que a igreja se der conta de que ela está aqui não para viver nessa terra, mas porque Deus nos comprou com o seu sangue, para passarmos a eternidade do lado dele, para estarmos nas bodas, para estarmos no céu. Quando a igreja se der conta que o que Deus tem para nós lá na eternidade é muito melhor do que um carro importado, uma casa bonita, do que viver aqui neste lugar bem, aí a igreja vai se despertar, mas agora não para viver a sua própria vontade. A igreja vai se despertar para viver a vontade de Deus. A igreja vai acordar. E quando a igreja acordar, nós vamos ter dois tipos de igreja. Uma igreja que vai ser cheia do Espírito Santo.
Por isso que se prega sobre despertamento. Irmão, despertamento da igreja não é você ver a igreja avivada só por fora, não é ficar falando língua estranha aqui na igreja o tempo inteiro, não é ficar rolando pelo chão. A gente vê hoje o que as pessoas chamam de avivamento, um tanto de coisa sem sentido, gente falando coisa que não é de Deus, profetizando coisa que não é de Deus, falando língua estranha que nem de Deus não vem. Isso não é avivamento. E o avivamento, o despertamento é quando a igreja se acordar para a missão de Jesus. E Jesus Cristo veio fazer o que aqui na terra? Buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Então o despertamento vai acontecer na igreja quando eu acordar, quando você acordar para aquilo que Deus deseja de nós, que é o que? A salvação dos perdidos, a evangelização, buscar quem está lá fora, ajudar quem está aqui dentro. Quando o amor genuíno estiver no nosso coração, aí vai ter um despertamento. E a notícia boa é que essa igreja vai existir. Vai existir uma igreja que vai estar despertada para a vontade de Deus. Vai existir uma igreja que vai estar despertada para aquilo que Deus quer. Eu poderia dizer para você, continuando aqui um pouquinho na escatologia, que vai haver uma fase onde a igreja de Filadélfia, irmão, isso é lindo. Eu estava estudando isso aí, pastor, fiquei assim, maravilhado de como Deus usa as palavras para nos ensinar. Porque vai ter um pouco da igreja de Filadélfia, a igreja de Laodiceia. O pessoal fala assim: olha, a única igreja que vai existir é Filadélfia, antes do arrebatamento. Outros falam: a única igreja que vai existir é Laodiceia. Me perdoe não ter tempo para explicar a vocês conceitos, mas eu tenho que prosseguir. A única igreja que vai existir é Filadélfia, a única igreja que vai existir é Laodiceia. Na verdade, não. Filadélfia significa o quê? Um amor pelo próximo. Se você for ver o significado de Filadélfia, é uma igreja que ama. E a igreja do arrebatamento vai ser uma igreja que ama. Não vai ser uma igreja simplesmente que vai fazer barulho. Não é uma igreja que vai ficar aí correndo para lá e para cá. A igreja verdadeira do arrebatamento, a igreja de Filadélfia, vai ser uma igreja que ama, uma igreja que olha para o próximo e simpatiza com ele. Uma igreja que olha para o próximo e fala: ei, ele também precisa de Jesus. Porque um dia Jesus, ele me aceitou. Eu também quero levar boa nova de salvação para aquele irmão. Porque Filadélfia é isso, uma igreja que ama. Como que eu poderia ilustrar? Eu creio que a unção que estava na primeira igreja, na igreja primitiva, ela voltará. Mas não é só uma unção de cura, não é só uma unção de milagre, não. É a unção de que nós teremos tudo em comum. Agora, não porque alguém está mandando, mas porque nós vamos entender que essa é a vontade de Deus para a sua igreja, onde nós vamos olhar um para o outro e pensar: ele também é filho de Deus, eu tenho que me solidarizar com ele. Então essa vai ser a marca da igreja verdadeira que vai ser arrebatada. Por outro lado, vai ter a igreja Laodiceia também. Qual é a igreja Laodiceia? Aquela igreja que ela se olha no espelho, ele acha que ela está pronta, ela acha que ela está boa, mas o que a palavra de Deus diz? Rica sou, não é isso que a igreja de Laodiceia fala? Rica sou, de nada tenho falta. Mas Jesus Cristo vem com uma sentença muito pesada e diz: infelizmente você não sabe que és miserável, cega, pobre e nua. Então vai ter uma igreja que acha que é, mas não é, acha que faz, mas não faz. Então nós vamos ter esse paralelo, que uma igreja que acha que é igreja, mas não é igreja. Nós vamos ter aqui também uma igreja que ama, uma igreja que entende o que Jesus Cristo quer para a sua igreja. E o convite que eu estou fazendo aqui por esses dias é: faça parte da igreja que ama, porque é isso que Deus está fazendo na terra nesses últimos dias. Faça parte da igreja que olha para o próximo com simpatia, da igreja que quer a salvação dos outros. Não vamos sermos aquela igreja que olha apenas para o seu próprio umbigo e que acha que está tudo bem, porque está tudo bem comigo, então está tudo bem com a igreja. Não é porque está tudo bem comigo que está tudo bem com todo mundo. Porque Jesus Cristo, eu falava para uma jovem me questionou essa semana, falou assim: mas o que significa aquele versículo lá, acho que é de Hebreus, não sei, que Jesus Cristo, ele se despiu do seu reino, ele se esvaziou. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou e foi homem aqui na terra. Me perguntou: se o que significa isso? Eu falei: olha, eu tenho um entendimento desse versículo, é que ele poderia ter sido o que ele quisesse aqui na terra, inclusive ter todo o poder, saber todo tipo de coisa e estar em todo lugar.
mas ele se despe dos atributos incomunicáveis de Deus. Ele vem na terra como homem, ele vem sentir dor, ele vem sentir fome, ele vem sentir rejeição, ele vem sentir o que é um ser humano passar a perda, o que é um ser humano ser traído por um amigo. Jesus Cristo, ele se despe da divindade para ser como eu, ser como você, para olhar para o amigo dele que estava morto, Lázaro lá, e ele tem um sentimento humano de chorar quando o amigo dele está morto. Jesus Cristo chora, de subir lá no monte, olhar para Jerusalém, um povo idólatra, um povo perdido, e Jesus Cristo chora porque ele está se compadecendo, olhar para a mulher adúltera e se compadecer dela, olhar para pessoas que vão se perdendo. E a palavra de Deus diz que onde Jesus Cristo ia, que ele olhava para um leproso, ele olhava para a mulher adúltera, ele olhava para aquela multidão. A Bíblia diz que ele tinha compaixão da multidão, e por isso que ele curava, por isso que ele estendia a mão, por isso que ele abraçava, por isso que ele ia. E essa é a igreja, irmão, que nós temos que ser. Uma igreja que se despe de quem nós achamos que somos, para ser uma igreja que desce ao nível de quem precisa da palavra, quem precisa do pão, quem precisa daquilo que nós temos para oferecer. Jesus Cristo, ele só te colocou aqui na terra porque ele está te dando algo a oferecer. Você não está vazio, irmão. Eu não estou vazio, nós não estamos vazios. Você tem algo muito precioso dentro de você. Você tem a palavra de salvação. Você tem algo dentro da tua vida que muda a realidade de outra pessoa. Você carrega um segredo. E que segredo é esse? Ei, o Jesus que mudou a minha história, ele também pode mudar a sua. Então é isso que Jesus está fazendo aqui hoje. Pode passar. Aqui nós vamos ver, pode passar mais, né? Só esse versículo aqui do Salmo 80, não vou perder muito tempo. Aqui é o Salmo de Asaf falando, reconhecendo que havia uma apostasia no meio daquele povo de Israel naquele tempo. E Asaf, ele clama por uma restauração. O que eu quero falar com relação a essa palavra específica aqui? Irmãos, eu quero que você olhe para a nossa realidade. Olhe para o que está acontecendo. Olhe para os ataques que a igreja está recebendo nessas últimas horas. Olhe para como as nossas crianças estão sendo atacadas. É triste. É triste você ver, irmão, como as crianças dessa geração estão sendo atacadas. Você vai para a internet e você vê autoridades governamentais aqui no Brasil. Está sendo gravado, de repente você até, sei lá, sofreu alguma sanção, mas enfim. Você vê autoridades aqui no Brasil incentivando a sexualidade, incentivando que crianças questionem quem elas são. Isso é triste. A gente precisa sentir essa dor. A gente precisa sentir a dor de uma igreja que está nascendo aí, que está querendo desprezar tudo que a gente entende como valor bíblico. Igrejas que querem ser igrejas com princípios homoafetivos, desprezam o que a gente tem de norte para a nossa fé e querem fazer uma instituição que retira da Bíblia versículos que ofendem aquilo que os homens não querem que seja dito. Então a gente precisa olhar para o que está acontecendo no mundo, essa bagunça generalizada de gente que vai na internet brincar com o Espírito Santo. A gente tem que olhar para isso, a gente tem que sentir essa dor, irmão, como Asaf sentiu, porque Asaf vê a apostasia que estava tendo lá no tempo dele, lá de Israel. Ele olha para Deus e faz uma oração no Salmo 80, Deus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? O Senhor não está vendo que Israel está se perdendo? O Senhor está vendo que esse povo está tudo desviado? Então ele sente a dor daquela geração. Eu tenho uma palavra de responsabilidade para te dizer: Deus te levantou nessa geração para você sentir a dor dessa geração, para sentir a dor dessas crianças que estão sendo afrontadas, para você sentir a dor da igreja que está sendo solapada. Deus te levantou nessa geração, não foi para você ficar inerte, mas foi para você sentir a dor do que Deus está sentindo, por ver o que está acontecendo aqui. Tomara que Deus coloque essa dor no teu coração, irmão. Tomara que Deus coloque essa dor na tua alma, de você poder chegar um dia na tua casa sozinho e sozinho meditar na apostasia que a igreja brasileira está mergulhada, e sozinho chorar, clamar e pedir a Deus: Deus, tem misericórdia do que está acontecendo na nossa geração. Tomara que Deus te faça sentir essa dor, de você sozinho lá na sua casa olhar essas postagens horríveis que estão acontecendo, essas crianças enganadas, adolescentes enganados. Eu estava pregando na sede
sei lá, sábado passado, sábado, sexta, nem sei, sexta-feira passada. E eu estava falando para eles que eu vi um vídeo que eu fiquei assim, extremamente sentido. Havia um pregador que estava pregando para uma plateia de adolescentes. Aquele pregador falou assim: ei, vocês adolescentes, eu queria saber de vocês, quem aqui já tentou se suicidar? Um monte de adolescente levantou a mão. E para ele saber que ele não estava falando algo assim, que ele estava levantando a mão só por emoção, ele refez a pergunta: quem de vocês adolescentes já tentou se suicidar? Um monte de adolescente crente levantou a mão. Adolescente crente que está na igreja, vindo para cá, dia após dia, só que estão dentro das suas casas, pensando em suicídio, irmão. E será que nós estamos sentindo a dor desses adolescentes? Que estão lá na sua casa, eles estão aqui na igreja, mas eles estão lá na casa dele com pensamentos suicidas. E será que a gente está sentindo a dor desses adolescentes? Ou será que nós estamos apenas vindo na igreja, cumprindo o papel, batendo um ponto aqui? Será que nós não estamos vendo que adolescentes dentro das nossas igrejas estão aqui louvando, adorando, mas lá dentro da casa deles eles estão tendo pensamento suicida? E não só pensamento, eles estão tentando se suicidar. E aquele pastor, ele falou algo interessante: vocês que estão aí, adolescentes, que estão com pensamento suicida, cada um de vocês levanta daí e vem me dar um abraço. Irmão, que coisa! Sabe por quê? A gente fica aqui pregando, os outros pregadores da igreja ficam pregando, ensinando, mas a gente não dá um abraço às vezes no adolescente. A gente fica aqui falando tanta coisa, tentando ensinar tanta coisa, mas a gente não tem um momento para falar com um jovem da igreja que está passando uma crise existencial. Então o que é mudança de mentalidade? É você ter pelo menos um tempo. Você que é uma pessoa um pouco mais experiente, você vê um adolescente ali, fala: meu filho, e aí? Isso é igreja, irmão, é isso. Porque nós já perdemos. Tem igrejas que perdem adolescentes para o suicídio, tem igrejas que perdem jovens para o suicídio. Mas são jovens, não é que eles estão fora da igreja, estão dentro da igreja. Estão ou não estão, irmãos? Estão ou não estão? Estão. Agora deixa eu te falar uma coisa. Se nós ficarmos apenas aqui, se eu ficar apenas aqui de um púlpito falando, pode ser continuar a mesma coisa. Agora, se nós começarmos a olhar para o nosso irmão, entender que ele é um ser humano cheio de problemas. Você acha que olha para mim aqui ensinando, pregando, você acha que eu não tenho um monte de problema? Você acha que o pastor Lindomar, esse irmão que fica aqui no púlpito aqui, você acha que ele está cheio de problema também? Não. Eu tenho certeza que o pastor Lindomar deve orar. Mesma coisa que eu falei uma vez lá na casa dela, aliás, que eu falei da pastora Zélia. Eu tenho certeza que às vezes ele deve orar, falando assim: Deus, levanta alguém para me falar uma palavra amiga, né, pastor? Levanta alguém para me falar uma palavra amiga. Levanta alguém para trazer na minha casa aqui só para falar uma palavra amiga. Quem aqui já fez essa oração? Deus, traz alguém aqui na minha casa para falar uma palavra amiga de consolo para mim. Aí o pastor Lindomar explorou hoje desse jeito. A Erilene, uma palavra amiga, um irmão. Então o que é mudança de mentalidade, irmão? O que é o que Deus está fazendo na terra? É nós entendermos que tipo de igreja nós queremos ser. Será que a gente quer ser igual a igreja de Laodiceia, que é uma igreja que diz que é igreja, mas não é? Porque a igreja de Laodiceia falava o quê? Rica sou, de nada tenho falta. Mal comparando, e ninguém me leve a mal no que eu vou falar aqui, é como se nós pegássemos aquela igrejinha na Assembleia de Deus lá do passado, talvez a que você se converteu. Uma igreja que o banco era duro. A nossa igrejinha aqui, igrejinha do banco duro, madeira, pouco conforto. Eu lembro que os obreiros, quem é da igrejinha aqui? Quem lembra da igrejinha? Os obreiros, o André ali sabe, a gente para poder servir a ceia, né, André? A gente via naquele corredorzinho estreito, lavava a mão no pio lá atrás, ficava empilhado lá naquela frente ali, pouco espaço para a gente, era só ventiladorzinho rodando, era só bicicleta na frente. É como se a gente olhasse para aquela igrejinha. Agora a gente vê a nossa igreja, ar-condicionado, instrumento de primeira, som de primeira, poltrona para todo lado. A gente olhar e pensar: rico sou e de nada tenho falta. Mas aí Deus fala para nós assim: sim, e o que tinha lá na igrejinha que hoje não tem?
Talvez lá na igrejinha o povo tinha mais amizade, mais companheirismo, mais preocupação. Eu lembro que quando eu namorava a Simone, o povo descia aquela baixada ali a pé, né, André? Eu descia depois do culto, todo mundo a pé. Eles iam conversando para casa feliz. Não ia falando um, falando mal do outro, não. Eles iam falando o que Deus fez, o que Deus estava fazendo, como Deus estava mudando. Vinha aquele tanto de gente a pé, né, irmã Maria José? Chegava às 5 horas da manhã para fazer vigília aqui, fazer oração. E o que está faltando para nós? O que falta para nós não é agora poltrona. O que falta para nós não é ar-condicionado. O que falta para nós não é instrumento bonito, né? O som de primeira. O que falta para nós talvez é o que tinha na igrejinha, uma aproximação maior dos membros, o irmão se preocupando mais com o outro, o irmão olhando mais para o outro. E isso, irmão, precisa estar na igreja. Nós não podemos agora ser uma igreja que cresceu e simplesmente agora estamos aí como muitas, sem se preocupar, sem saber. O irmão fica doente, ninguém nem... O tanto de gente que adoeceu na igreja. Para quantas pessoas você ligou que estavam doentes? Eu recebi poucas mensagens, poucas ligações. Minha esposa está lá doente também. Poucas pessoas se preocuparam, poucas pessoas. Teve um que foi lá fazer comida lá para mim. Mas que eu pensei que não estava lá fazendo comida. Pensa pura. Porque isso é igreja, irmão. Isso é igreja. O irmão adoece, ninguém liga para o outro. Porque a Bíblia fala o quê? Está alguém doente, quem tem que ir lá visitar? Chama os presbíteros da igreja. Isso não deveria nem ser tipo um comando pastoral, não. O presbítero está sabendo que alguém doente, ele já tinha que ir lá e orar na casa do irmão. Ele tinha que saber que essa é uma responsabilidade dele, porque isso faz parte de amar, faz parte de saber que você carrega algo que Deus te deu. Deus te deu uma unção de cura na tua vida. Você está doente, eu sou presbítero da igreja, eu quero ir lá orar com você. Eu quero ir, irmão. Eu já fui em casa de irmã que me ligou chorando, Silmar, eu não aguento de luta espiritual, coisa que eu não preciso contar para ninguém. Eu chego lá na casa da irmã, tem irmão que sabe, o Suécio daqui uma vez foi lá comigo. A pessoa vira para mim e fala assim: Silmar, eu não estou conseguindo dormir, eu estou vendo demônio em tudo que é lugar, os demônios estão me atormentando. E você vai, ora, paga o preço, porque o preço é caro, porque vai ter retaliação, vai ter ataque espiritual na tua vida, você vai ser afrontado. Não é fácil. Não é fácil ajudar os outros, não é fácil pagar preço pelos outros, não é fácil você se levantar de madrugada e orar para um irmão que está passando uma luta. Às vezes orar por você é fácil. Eu quero ver você levantar de madrugada e pensar: ei, aquele meu irmão está passando uma luta maior do que a minha, eu quero orar por ele, eu quero ajudar meu irmão. Não é fácil, irmão. Você deixar seu serviço 6 horas e falar: ei, meu irmão está passando luta, eu estou muito cansado. Só que a luta dele precisa de alguém para orar junto com ele. Só que é muito melhor eu sair do meu serviço 6 horas, esticar no meu sofá e não fazer mais nada. Esse dia nós estávamos orando lá, o pastor Lindomar viu a irmã chorando se acabar, e olhando aquela cena lá, às vezes ideações suicidas. E eu comecei a pensar, falei: Jesus, se Deus não levantar uma igreja que se preocupa com os outros, como é que vai ser? Porque, irmão, nós estamos olhando um para a cara do outro aqui, ninguém sabe que ninguém está passando, não. Você vê irmão cantando aqui no conjunto, no Ministério Dínamos, você pensa: está tudo bem. Irmão, eu estava falando com o pastor Lindomar, eu falei: pastor Lindomar, aquele domingo que eu estava aqui, dá vontade de chorar, das coisas que a gente vê o povo passando, mas mesmo assim está cantando, mesmo assim está louvando, mesmo assim, porque tem muita gente que está na igreja e não faz ideia da luta que o povo do louvor passa, da luta que a gente aqui passa, da luta que as pessoas passam. Só que Deus tem que levantar gente que se preocupa nessa igreja aqui, gente que olha para o outro e fala: ei, eu quero ir lá na tua casa orar contigo, eu quero te ajudar. Qual é a tua luta? Porque é isso que Deus tem que fazer, irmão, no nosso meio. Deus tem que fazer isso no nosso meio, irmão. E não é para amanhã. Eu estava até falando com o Diego hoje, falei: Diego, como é difícil a gente mudar uma cultura de uma igreja. Não é fácil a gente propor mudança. O problema, irmão, é que isso aí não é para amanhã, é para ontem. É para ontem. A gente precisa que mude algumas coisas, porque a cultura do discipulado é isso: é você olhar para a pessoa como pessoa.
Não é você olhar para o Silmar como pregador Silmar, o ensinador Silmar, o Silmar pessoa. Um Silmar que é pai, um Silmar que é marido, um Silmar que às vezes pode estar passando alguma dificuldade. E não é chegar no pregador Silmar, no evangelista Silmar, chegar no irmão Silmar, Silmar, e aí? Esse dia eu pensei, ou Satanás vai acabar de me arrebentar no meio, ou Jesus vai fazer uma obra, porque é tanta luta que eu estava passando um atrás do outro. Agora, quem de vocês que sabe? Ninguém. Porque ninguém se aproxima, muitas vezes está perguntando, e aí Silmar, como é que vai? Eu sei que às vezes você também está passando luta. Só que a gente não se aproxima do outro, irmão. A gente não sabe o que o outro está passando, porque é muito bonitinho ficar aqui só dando a paz do Senhor. Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor. E o irmão passando luto, o irmão passando tribulação, e Pai do Senhor, e aí? Aí bota uma roupinha bonita, velho. Agora a pergunta é, será que é isso que Deus quer de nós, irmão? E eu não estou dando bronca em ninguém, porque eu nem posso. Mas será que é isso que Deus quer de nós? Na verdade, o que Deus quer de nós é um evangelho verdadeiro. Pode passar, irmão. Aqui fala da história da redenção, pode passar. Aqui fala de Israel como videira, que estava prosperava no coração deles, era enganoso. Irmão, pensa numa coisa difícil. É o povo que serve a Deus. Porque, irmão, eu estava falando para os jovens sábado passado. E é um negócio que tem gente que não aceita essa palavra, mas eu vou reproduzir aqui. Pedro andava com Jesus, mas não era convertido. Judas andava com Jesus, mas não era convertido. Pedro não era convertido, não, irmão, era? Era não. Pedro anda 3 anos e meio com Jesus praticamente sem se converter. Você vê Pedro andando por cima das águas lá, não estava convertido. Ele tem experiências com Jesus, anda sobre as águas, não estava convertido. E vê tanta coisa acontecendo, não estava convertido. Pertinho de Jesus ir para a cruz, você quer ver a prova que ele não estava convertido? Eu falei para os jovens, Jesus Cristo fala, Pedro, quando você se converter, ajuda teus irmãos. Porque quem se converte não é quem anda com Cristo. Lá em 2 Coríntios 5,17 fala, aquele que está em mim, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Não é andar com Cristo, é estar em Cristo. E é Cristo estar em nós. Porque não basta andar com Cristo, não basta dizer que é crente. Cristo tem que estar dentro de mim, Cristo tem que estar dentro de você, igual o apóstolo Paulo fala, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, louvado seja Deus. E Pedro estava lá, não estava convertido não, e Jesus Cristo fala para ele, Pedro, quando você se converter, e ele estava lá andando com Cristo, a prova que ele não está convertido, Pedro, o diabo pediu para acelerar a tua vida, eu roguei ao Pai por você, e Pedro achava que ele estava crente. Estou crente, tá não, Pedro? Sabe a prova que você não está crente? Na hora que a prova vier, você vai me negar. Na hora da luta, você vai renegar meu nome. Na hora da tribulação, você vai renegar meu nome. Vai, não vai. Você vai negar meu nome. Antes que o galho cante 3 vezes, você vai me negar. E não era você que andava com Jesus? Era nada, nem conheço esse. Não era você que andava com Jesus, você nem quem é. Não era você, Pedro. A Bíblia diz que quando ele nega pela última vez, Jesus olha para Pedro. E a Bíblia diz que Pedro chora amargamente. Ali Pedro se converteu. Porque tem hora que nós temos que passar por prova e chorar amargamente. Porque ali a hora que Pedro vê o que ele está fazendo como crente, ele pensa, que tipo de crente eu sou? Que na hora da prova eu nego o nome de Jesus. Só que tem uma coisa maravilhosa. Quando Jesus ressuscita, Pedro estava tão desviado que ele abandona tudo que Deus tinha chamado ele para fazer. Ele volta para a pescaria, ele vai pescar. Só que tem uma coisa linda que eu quero te falar aqui hoje, irmão. Por mais que a gente não entenda o mistério de Deus na nossa vida, a gente pensa, não, eu não estou como Deus quer. Deus, ele sempre vai nos buscar quando a gente pensa que está fracassado. Às vezes é preciso a gente fracassar como crente para Deus te buscar e fazer você ser um crente muito melhor. Que Pedro estava lá todo lascado, só que Jesus Cristo ressuscita. Ele fala, eu quero conversar com os apóstolos, mas eu não abro a mão de Pedro. E quando ele chega para Pedro e fala, Pedro, eu não quero saber o que você fez, se você me negou, se você não me negou. A minha pergunta para você é, você me ama? Porque se você me ama é o suficiente para eu operar na tua vida, Pedro. Eu não estou te perguntando se você caiu, eu não estou te perguntando se você me negou, eu estou te perguntando, tem amor no teu coração por mim, Pedro? Que a pergunta que Deus está fazendo para a sua igreja hoje,
Se você ama Cristo, existe uma obra grande para Deus fazer na minha e na tua vida, irmão. O que nos move tem que ser o amor por Cristo. O nosso combustível para fazer qualquer coisa tem que ser olhar para Jesus Cristo, que obedeceu ao Pai, entregou a vida dele lá no Calvário, derramou o seu sangue, que aceitou passar pelo que aceitou ser traído, cuspido, pisado, escarnecido, mutilado, por causa de você. Olhar para ele e falar: meu Deus, tudo que eu fizer para ele é pouco. Não tem nada que eu faça nesse mundo, que eu faça aqui, que vai chegar perto do que ele fez por mim. Então tudo que eu fizer nessa terra é pouco. Se eu sair do meu serviço 6 horas da tarde e for visitar o irmão que está passando luta, é pouco. Se eu me levantar todo cansado para ajudar alguém que está precisando de mim, é pouco. Perto do que Jesus fez por você, irmão, é pouco. Ah, mas eu estou cansado. Ah, mas eu não aguento. Se levanta, vai. Ajuda alguém que precisa. Ora por alguém que precisa. Levanta de madrugada para pagar preço por alguém. Porque é pouco perto do que ele fez por você. Aí a pergunta para nós é: você me ama? Porque a gente fica colocando dificuldade para fazer determinadas coisas. E a gente fica no ativismo religioso aqui. Não, eu quero fazer tudo que é coisa do cargo. Cargo. Meu cargo está me consumindo. Eu quero o cargo. Que cargo, irmão? É bênção que você exerça seu cargo com excelência. Mas Jesus Cristo não te levantou para cuidar de cargo. Ele te levantou para ajudar pessoas. Ele te levantou para fortalecer pessoas, para pegar na mão de pessoas e fortalecer com a palavra que Ele te deu. Porque a gente faz muita coisa pelo cargo, mas as pessoas estão morrendo. Eu vou fazer pelo cargo, vou vender não sei o que. Que bênção, vende. Eu não posso nem falar algumas coisas aqui, senão vão brigar comigo. Porque se eu falasse tudo que eu penso aqui, não sei não. Fica aí vendendo, fica aí fazendo, fica aí não sei o que. Só que tem gente morrendo. Só que tem adolescente passando luto. Só que tem jovem passando luto. Só que tem senhora separando do marido. Só que tem senhor separando da sua esposa. É assim. E o que vai ajudar essas pessoas aí não é vender pamonha. É você chegar lá e falar: ei, eu posso te ajudar. É ou não é, irmão? Ficar vendendo pamonha não vai ajudar ninguém. Vai ajudar. Não estou falando que é errado, não. Não posso nem falar, senão vão brigar comigo. Dani vai brigar comigo agora. Quem está vendendo os trem dela, acho que é por entrando no santuário, vende. Pode vender. Te dei até a chave para te ajudar. Mas o que eu quero dizer, irmãos, vamos ter o amor genuíno de Deus no nosso coração. Pode passar aí. Pode passar. Quem está falando algo de Deus, pode passar que eu quero terminar cedo hoje. O que Deus está fazendo no mundo? A pregação do Evangelho fomentada pelo Espírito leva à salvação de almas. É o programa, a agenda, a prioridade, o foco, o projeto de Deus. Vamos fazer um exercício aqui, irmão? Rapidinho comigo. Você crê que você vai para o céu? Quem crê que vai para o céu aqui? Não, quem crê? Se você não crê que você vai para o céu, vai embora. Você está fazendo o que aqui? Quem crê que vai para o céu aqui? Glória a Deus. Aleluia. Se você não crê, tchau, irmão. Está perdendo tempo. A gente crê que vai para o céu, não crê? Você crê que um dia Jesus Cristo vai chamar bem assim: fulano de tal? Crê ou não crê? Sebastião, vem cá. Silmar, vamos usar o Sebastião, vamos usar o Silmar, não dá problema. Silmar, aí eu vou chegar lá, Tribunal de Cristo, né, pastor? Silmar, quem vai me chamar, irmão? Jesus. Só que não é o Jesus mais pendurado na cruz. Glória a Deus. É o Jesus que os pés dele é como latão reluzente. Na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Os olhos dele são como chama de fogo. Ele carrega uma coroa na cabeça. E naquele dia ele vai chamar: Silmar, vem cá, vamos acertar as contas. E eu vou chegar na frente desse rei todo-poderoso, aleluia, que tem a espada do Espírito na mão. Ele vai me perguntar o que? Silmar, quantas almas você trouxe para o meu reino? Quantas pessoas você ajudou? Quanta gente você levantou? Quantos caídos você estendeu a mão? Silmar, e agora?
dei? O que você fez com a palavra de salvação? O que você fez, aleluia, com a palavra do reino? O que você fez com aquilo que eu te dei? Será que eu vou dizer o quê? Deus, eu estava muito cansado, Jesus, me desculpa. Aquele irmão estava sofrendo, não deu tempo de ir lá. Sabe aquele irmão lá que estava separando, eu não conseguia ajudar. Sabe aquele menino que estava em cima de uma ponte? Irmão, você já falou com alguém que está querendo se suicidar? Quem já teve essa experiência? Nós fomos atender uma jovem, eu e Marcelo Semenzinho, uma jovem adolescente. Na época que tinha aquela torre, que hoje é o shopping, uma mãe ligou para nós desesperada: vem cá, meu filho está querendo se suicidar. Você já viu o olho de quem está querendo se suicidar, irmão? É o olho que vai se apagando. É um negócio triste. A pessoa, ele não consegue olhar na tua cara. Você está falando com ela é de cabeça para baixo, o tempo inteiro riscando o chão. Você tenta ver esperança no olho daquela pessoa, até para você falar para ela: ei, tem uma vida para você viver, tem um Jesus que te ama. Ela não quer nem levantar a cabeça. Não é assim, Lilê? Irmão, se você nunca teve essa experiência, irmão, o que nós estamos fazendo aqui? O que nós estamos fazendo aqui como igreja, irmão? Se a nossa experiência é ficar sentado num banco o tempo inteiro, não é chegar em alguém que precisa de ajuda e oferecer a mão. O que nós estamos fazendo aqui, irmão? E a menina era jovem, da idade da Ruama ali mais ou menos. Eu e Marcelo Semezinho lá, uma opressão, que você não tem ideia. Sabe aquele espírito de morte rondando ali? Você sabe, né, Marcelo, como é que é? Aqueles espíritos de morte rondando, aquela coisa medonha. Só que tem gente que fala assim: eu não vou entrar nessa luta. Entra não, irmão. Quem é que vai entrar? Eu não vou botar a minha mão. Quem é que vai botar? Isso não é coisa minha, não é responsável de mim. É de quem? É de quem? Só que eu vou te dar a notícia: podia ser teu filho, podia ser tua filha, podia ser você. E aí? Você não ia querer que alguém ajudasse? Quantos pais estão orando, irmão? Manda alguém para ajudar meu filho. Manda alguém para ajudar meu filho. Tem tantos pais orando, aí o Espírito Santo te incomoda: vai lá. Você fala: vou não, Deus, estou cansado. Eu lembro da experiência que o pastor Zé contou, não sei se alguém vai lembrar aqui. O pastor Zé contou que ele estava evangelizando lá em Brasília, e ele ia passando por uma casa, foi logo no início do ministério dele, ia passando por uma casa, e ele disse que sentiu o Espírito Santo falando com ele: entra nessa casa e prega. Só que ele pensou que era coisa da cabeça dele. Ele falou: não, isso não é coisa para mim não. Entra aí, vai lá, entra lá e prega. Tomando. Ele falou: não, vou entrar, isso aí não é coisa para mim não. Pastor Ziel passou reto, não entrou. Depois, se você quiser confirmar a história, conversa com ele. Passado um tempo, ele soube que tinha alguém lá dentro que se matou. Ele disse que quando ele teve aquela notícia, ele chorou. Ele chorou e falou: nunca mais eu vou deixar de fazer aquilo que o Espírito Santo está me mandando fazer. Eu me lembro que uma vez ele estava aqui na cidade, tinha uma colega minha que tinha uma filha que tinha transtorno bipolar. A filha dele, da minha colega, leu um livro. Os pais aí: cuidado com o que teu filho lê, cuidado com o que teu filho vê. A filha dele leu um livro e da minha colega leu um livro e ficou com transtorno. Um livro lá de Apocalipse, esses três, ficou ruim. Ela chegou para mim, eu trabalhava com ela, falou assim: mas você não consegue me ajudar, você não tem... Irmão, deixa eu te falar um negócio aqui. Se você falar para mim que onde você está não tem ninguém precisando de ajuda, eu vou duvidar. Não existe. Não existe. Você fala para mim: lá no meu trabalho não tem ninguém que precisa de ajuda. Sabe por que não estou recorrendo a você? Porque muitas vezes você é um crente secreto. Eles não veem o brilho do Espírito Santo que está na tua vida, não vai recorrer mesmo. Agora, se lá no teu trabalho você anunciar que você serve um Deus poderoso, um Deus que muda, um Deus que transforma, um Deus que salva, um Deus que... Ele vai falar: me ajuda, eu sei que o teu Deus pode me ajudar. A minha colega falou assim: Márcio, não tem como me ajudar, minha filha está assim. Eu falei: olha, tem um pastor lá na minha igreja, eu vou conversar com ele. Pastor Zé estava numa campanha que eu falei: pastor, e aí, vamos? Ele falou: vamos. Chegamos lá,
Nós começamos a orar por essa moça. Ele com muito cuidado orando pela menina. A menina, irmão, o que eu acho mais triste, é por isso que Jesus Cristo, quando ele via as pessoas compadecidas, porque você olha, você fica com vontade de chorar o que o diabo faz com as pessoas. Uma menina nova, e você vê ela nas garras do Satanás, sabe, triste, uma menina querendo ser liberta, só que você está vendo que a luta é maior do que ela consegue suportar. Você vê isso, você entende por que Jesus olhava para as pessoas e chorava. Muita gente não chora porque não tem mais nada para chorar, porque não vê uma cena dessa, porque nunca foi na casa de ninguém que está passando problema espiritual, nunca foi numa rodoviária ver alguém lá que está no vício do cigarro, nunca foi numa feira da sede conversar, igual nós já conversamos. Você chega lá na feira da sede, ei, qual que é a tua história? Eu sou homicida, estou aqui fugindo da minha cidade. Só que mesmo homicida nós anunciamos, existe um Jesus que te liberta, Ele pode te ajudar. E o pastor Zé estava lá, orando pela moça lá, ele ministrou a libertação na hora. A menina foi liberta, repreendeu o espírito de confusão na vida da menina, a menina foi liberta na hora. Aí eu fico me perguntando, o que é que nós estamos fazendo aqui, irmão? Se você nunca teve experiência dessa, isso aqui não é coisa bonita da gente estar, ah não, eu estou fazendo isso porque é bonito. Não é bonito, é necessidade, irmão. É necessário você ir numa feira da sede de noite, igual a gente já foi. Chegar lá aquele mesmo de pé inchado. Uma vez eu era, acho que recém-chegado aqui na igreja, fui até muito doido. Peguei um saco velho, enchi de pão com mortadela, peguei os adolescentes, a Kelly vai lembrar, não sei se ela está por aí. Eu peguei os adolescentes da igreja, enchemos um saco velho de pão com mortadela e saímos aí nas ruas de Gurupi. A gente via pé inchado, entregava pão com mortadela e a palavra de Deus. Só que cada um daqueles que a gente conversava não era um lixo que estava lá, era um ser humano com uma história triste, mas uma história de fracasso, mas uma história. E não significa que ele tem que ficar lá. Deus pode transformar. Para o que nós estamos fazendo aqui? Que tipo de igreja é que nós somos? Nós temos sido. Essas coisas que acontecem, irmão, eu olho para mim, eu fico assim, comparando, por exemplo, com o que meus pais fizeram, eu não fico quase nada. Eu fico olhando as experiências que eles já tiveram. Minha mãe era missionária de campo. Acho que os irmãos já me viram falando, minha mãe era missionária de campo. Ela foi missionária no meio dos índios. As histórias que ela contou, pegou malária não sei quantas vezes, morreu para lá, morreu dizendo que já viu aquela grama verde e ressuscitou. Eu fico pensando assim, só que quando você se dispõe a fazer obra, você vê muita coisa assim, você vê muito milagre, porque essa história que ela conta, ela fez 80 anos agora esse mês de abril. E nós fizemos a festa dela de 80 anos. E ela estava contando, vou falar isso aqui para fortalecer a sua fé, que acho que nem eu sabia disso. Minha mãe era natural do Espírito Santo, lá de Cachoeira, Itapemirim, lá de Jerônimo Monteiro. Morava em Cachoeira, Itapemirim, terra do Roberto Carlos. E ela tinha uma veia, essas coisas que eu vi a Giovana fazer, e é tudo, acho que herança da minha mãe, da dona Alma. Inclusive a Giovana já falou isso. E aí, minha mãe tinha uma veia evangelística, ela queria evangelizar, foi para o Rio de Janeiro, o IBE, Instituto Batista de Educação Religiosa, lá no Rio de Janeiro. Só que meus avós, eles não tinham recurso, eles eram pobres, os pais dela. E aí, primeiramente ela foi e tinha que pagar mensalidade. Ela foi, conseguiu acho que uma bolsa lá no primeiro semestre. E aí a igreja, na verdade a igreja se levantou e falou assim, nós vamos pagar. Pode ficar tranquilo, dona, nós vamos pagar. Vou finalizar agora porque o tempo está acabando. E aí eu sei que mudou de pastor, a igreja decidiu não pagar mais. O pastor decidiu não pagar. Mas aí ela recebeu uma carta, vem de qualquer jeito. Que ela sempre foi muito dedicada, ela voltou. No primeiro momento ela teve que ser secretária de uma junta missionária que tinha conexão com os Estados Unidos. Se falasse secretária 6 meses. Eu sei que do meio para o fim, passados esses 6 meses, ela não pode mais ser secretária. Daí foi algo interessante. Ela disse que ela continuou lá. E nunca mais pagou uma mensalidade. Mas todas as mensalidades foram pagas. E até hoje ela não sabe quem foi.
O que é que eu quero te dizer? Se você se levantar para fazer a obra do Senhor, Deus ele vai se levantar para te ajudar. Se você abraçar o Evangelho como ele deve ser abraçado, porque tem muita gente que não abraça porque tem medo. Tem muito jovem que tem chamado para abraçar, mas tem medo. Jovem que queima no peito dele a chama do Evangelho, mas ele tem medo do que Deus pode fazer na vida dele. Ele tem medo de abraçar o que Deus tem para fazer. Só que eu tenho uma palavra para ti: se você fizer o que Deus quer que você faça, Deus ele é fiel para cumprir na tua vida aquilo que ele te chamou para fazer. Só que o amor de Deus tem que queimar no nosso coração, irmão. Pode passar aí, que eu já vou terminar. A pregação, o que Deus está fazendo nesses últimos dias? Reunindo um novo povo centrado em Cristo, para ser seu próprio povo. Uma tranquila, frequente, crescente profusão de flores na grande videira do seu reino. Pode passar. Passaremos essa tarefa, dedicaremos a oração. Pode passar. Aqui diz que a palavra de Deus cresce. Irmão, isso aqui é lindo. Eu estava vendo a explicação dessa palavra aqui e fala o seguinte: o que crescia, porque tem muita gente preocupado, pastor, em crescimento de igreja. Crescimento de igreja. Mas se você olhar para a Bíblia, a igreja crescia não era simplesmente porque tinha estratégias. Eu vou falar uma coisa aqui que eu não tenho medo nenhum de errar. Aqui diz: crescendo de discípulo, porque obedecia à fé. Onde a palavra cresce, a igreja cresce. Onde o evangelho cresce, a igreja cresce. Você sabe qual é a estratégia que a gente precisa? Palavra de Deus pregada, palavra de Deus ensinada, palavra de Deus multiplicada. É isso que a gente precisa. Porque o crescimento tem que ser da palavra. A palavra chegar aos lares, a palavra chegar às pessoas. Por que a nossa preocupação desses cultos de sexta-feira não é para ficar fazendo coisa bonita? É porque a gente sabe que aonde o Espírito Santo entra, irmão, tem lá que você vai visitar. Eu vou profetizar na vida dos departamentos aqui. Tem lá que você vai visitar na sexta-feira. Lá está tendo briga, lá está tendo discórdia, lá está tendo escassez, lá está tendo problema. Mas quando a igreja chegar, o Espírito Santo chega junto e vai repreender esse mal. Vai repreender a escassez, a briga, a discórdia. Por quê? Porque a igreja está chegando, e aonde a igreja chega, as portas do inferno não podem prevalecer. Mas a igreja tem que sair, a igreja tem que chegar nos lares, chegar nas pessoas, chegar no drogado, chegar no depressivo, chegar no ansioso, porque onde a igreja chega, as portas do inferno não prevalecem. Mas a igreja tem que se levantar, e a igreja tem que chegar, porque a gente às vezes espera eles virem, eles não vão vir. Aleluia. Às vezes tem gente, irmão, pode passar. A palavra crescer, pode passar. O evangelho chegou até vocês, fortificou, pode passar. Pode passar. Nesses dias falando muito sobre crescimento de igreja. Quando pensamos na nossa falta de crescimento de igreja, pensamos na